esses alimentos que contêm carboidrato, quando a gente coloca na boca, quais são? Derivados do trigo são pão, bolo, biscoito, né? Pizza, canelone, etc. Quando você come esse tipo de alimentos, também os açúcares que tem também, né? Os açúcares como são os doces, né? Então, quando você come esse alimento, a digestão já começa na boca, porque na boca há liberação de enzimas que vão fracionar essas moléculas maiores do amido para se transformar em glicose lá no final, dentro do intestino para ser absorvida. Porque essa molécula grandona do amido não é absorvida para dentro da corrente sanguínea. Então é necessário partir essa molécula em várias moléculas de glicose. Aí glicose, sim, entra para dentro do intestino e vai para a corrente sanguínea, que tem as várias funções importantes do nosso organismo, principalmente a função energética, né? Então, é preciso fracionar essas moléculas de carboidrato, tá? Então, quando você coloca o alimento na boca, é liberado enzimas, principalmente amilase, né? A amilase salivada, que vem da saliva, para começar esses cortes das moléculas. Muito bem, depois que você deglute esse alimento, esse processo de corte dessas moléculas pela amilase, que é a enzima, continua no estômago e quando penetra dentro do intestino, do duodeno, a primeira parte do intestino, chamado duodeno, ali tem uma conexão com o pâncreas. E aí o pâncreas produz a amilase pancreática, que vai continuar esse processo digestivo de corte dessas moléculas, transformando cada vez mais em moléculas menores, tá? Depois, logicamente, na parte mais inferior do intestino delgado, essa molécula grande de amido se transforma em várias moléculazinhas monossacarídeos de glicose. Aí sim, fica pronto para ser absorvido. Agora, nós sabemos que essa molécula, então, entra para a corrente sanguínea, tá? Agora, se for, por exemplo, uma molécula de frutose, por exemplo, né? Também é absorvida. E a frutose é assim, quando você tem o açúcar refinado, cada moléculazinha de açúcar refinado tem uma frutose e uma glicose. Então, também ela é partida, né, por essas enzimas da amilase. Então, essas moléculas de frutose também são absorvidas junto com as moléculas de glicose lá no intestino. Bem, à medida que entra para dentro da corrente sanguínea, essas moléculazinhas menores, glicose ou frutose, por exemplo, essas moléculas vão para o fígado, tá? Quando chega no fígado, a frutose ela fica retida ali para várias funções no fígado, mas a glicose não, a glicose ela é liberada para todo o organismo para ter as várias funções importantes de formação de energia, principalmente, né? Porque a gente sabe que os carboidratos são combustíveis, assim como proteínas e gorduras. Então, hoje o tema é falar sobre um tipo de combustível que forma energia para o nosso corpo, que se chama carboidratos. E o grande representante desse carboidrato é a glicose, que é a molécula menor que é absorvida pelo nosso organismo. Muito bem. Logicamente, essas moléculas de glicose, quando chegam no fígado, são distribuídas para o nosso organismo de uma maneira geral. Se for uma quantidade adequada de glicose que entra no nosso organismo, aí ela sofre lá um processo de função para dentro do fígado, função energética, e para essa glicose, para sair da corrente sanguínea e ir para dentro da célula para ter a sua função energética, aí é necessário um estímulo lá do pâncreas para a produção de um hormônio chamado insulina. Aí a insulina, sim, é que vai fazer com que a glicose penetre para dentro da célula para ser utilizada como combustível para a formação de energia do nosso corpo, tá? Mas a insulina também tem o papel de saber que quando tem um excesso de glicose, esse excesso de glicose não é desprezado.
Quando há excessozinho de glicose, um pequeno excesso, esse pequeno excesso é depositado lá dentro do fígado, sobre a forma de glicogênio, que é uma molécula maior, onde tem várias moléculas de glicose guardadinhas ali para uso, se houver necessidade no organismo, tá? Além disso, esse excesso de glicose, ele é também depositado no músculo, sobre a forma de glicogênio, que são moléculas maiores de glicose. Então, é assim, você come, aí o carboidrato, ele é fracionado durante todo o trajeto do tubo digestivo até chegar no intestino, entra ali a glicose é distribuída para o corpo, e aí depois, para entrar para dentro da célula, tem que ter a insulina coloca a glicose dentro da célula, e também o excessozinho coloca sobre a forma de glicogênio no fígado e sobre a forma de glicogênio no músculo. É isso que acontece, tá bom? Então, num processo de alimentação normal, esse é o grande papel da insulina, que é colocar a glicose dentro do a glicose dentro da célula para ter toda uma ação importante, tá bom? Bem, o problema acontece quando você ingere excesso muito grande de alimentos que contêm carboidratos. Quando você come muitos carboidratos, aí o que acontece? Tudo isso que eu falei acontece, né, desse processo todo, mas o grande excesso de glicose, você já colocou lá excesso de glicogênio, já colocou o glicogênio no músculo, no fígado, ainda sobra glicose. Aí o organismo faz o seguinte, bem, então esse grande excesso de glicose aí vai ter que ser transformado em gordura. Então é aí que você engorda, tá bom? Então, comendo muito mais carboidrato, esse excesso grandão aí de glicose se transforma imediatamente em tecido gorduroso, tá? É claro que o processo ao contrário, ou seja, a transformação do tecido gorduroso em glicose no sangue novamente, não ocorre, tá? Então, pronto, só vai estocando gordura. Por isso que o excesso de carboidrato, que você comer muito pão, muito bolo, muito doce, o tempo todo você está comendo, a insulina vai estar colocando lá o excesso de gordura o tempo todo, vai estar produzindo excesso de gordura. Por isso que a insulina, quando é produzida em excesso, porque tem excesso de carboidratos, porque tem excesso de glicose no sangue, é sempre um hormônio que faz você engordar. Mas faz você engordar para não ficar aquele excesso grandão de glicose dentro do sangue. Porque se fica um excesso grandão de glicose, por exemplo, já foi colocado grande quantidade de glicose para dentro da célula, a célula já está abarrotada de glicose, o glicogênio já está abarrotado lá no fígado, o depósito também está abarrotado no músculo, sobra ainda muita glicose. Se você não retira essa glicose do sangue, esse excesso, isso pode levar a coma e morte, porque excesso de glicose no sangue durante muito tempo é problema que pode levar a coma, entendeu? Então, por isso que a insulina não deixa esse excesso grandão de glicose no sangue. Tem que colocar em algum lugar. Se a célula já está cheia, se o depósito no fígado já está cheio, se o depósito do músculo já está cheio, cara, transforma em gordura e coloca no grande depósito ali, que é o tecido gorduroso. Entendeu? Então, por isso que a insulina tem esse papel de salvar você, porque senão você tem esse excesso de glicose ali no sangue, fica o tempo todo girando ali, e a glicose no sangue não sai do sangue sem a presença da insulina, ela não entra normalmente na corrente dentro das células, ela tem que ter a insulina para colocar isso. Então, por isso que há sempre essa produção de excesso de insulina, no excesso de glicose para depositar ali no tecido gorduroso.